A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e versículo de número 12 ao 15, que vai nos dizer assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços, que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra, irmãos. Quando Deus ele resolve destacar alguém, quando ele resolve abençoar alguém, muitas vezes vai haver invejas. Muitas pessoas vão querer se levantar contra para tentar paralisar o crescimento, mas Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer. Da mesma forma que os filisteus não conseguiram paralisar o crescimento que Deus tinha para Isaque, o Senhor disse para você: ninguém vai parar o teu crescimento. Esta palavra é confirmação. Estão querendo entulhar os seus poços, estão querendo tirar você de cena, estão querendo apagar o que Deus tem contigo. Mas o Senhor está dizendo: nenhuma inveja vai te parar, nada vai conseguir anular a palavra que Deus liberou sobre você. Isaque tinha uma palavra liberada. Existem homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que tem gente que está olhando para a tua aparência, mas não tem noção que você tem uma palavra liberada, que o Deus criador dos céus, criador da terra, o todo-poderoso, o grande eu sou, está contigo, e ele está dizendo: eu te garanto vitória e não permito ninguém anular o que eu tenho com você. Declare comigo: ninguém vai anular o que Deus tem comigo, pois Ele está comigo. Ninguém vai anular o que Deus tem comigo, pois Ele está comigo. Ninguém aqui tinha noção, irmãos, que Isaque tinha uma palavra liberada. Tem muitas pessoas que elas vão olhar para você e vão achar que você é mais um que deu sorte na vida. Mas aqui nós não estamos falando sobre sorte. Nós estamos falando sobre um Deus de promessa. Nós estamos falando sobre um Deus de palavra. Nós estamos falando sobre um homem chamado Isaque, que estava debaixo de obediência. Poucos são os que querem obedecer, mas muitos são os que querem o resultado. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, querendo resultados. Tem muita gente querendo viver o que você vive, achando que é fruto somente de coisas que você faz sem esforços. Mas você e Deus sabe o quanto você se esforça para colher o que você está colhendo. Só você e Deus sabe o quanto você tem investido no reino, tem feito a tua parte, tem obedecido, tem renunciado. Irmãos, porque para Isaque viver esta grande abundância, esta grande prosperidade, ele precisou renunciar. Eu estou conversando com homens e mulheres que você renuncia todos os dias. Só que ninguém vê a sua renúncia. Ninguém vê aquilo que você faz para agradar a Deus. Ninguém vê que você deixa de fazer sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas, elas veem o resultado que isso traz para a sua vida. E o resultado é o que causa inveja. O que causa inveja não é o processo, porque ninguém quer passar pelo processo. O que causa inveja são os resultados que o processo traz. Tem muita gente olhando para você como os filisteus olharam para Isaque, com inveja, querendo parar o crescimento. Só que Isaque tinha uma palavra liberada. E o Senhor te trouxe aqui para te lembrar: eu liberei uma palavra sobre a sua vida e ninguém vai anular o que eu tenho contigo. E ninguém vai anular a minha palavra sobre a tua vida. Tinha uma palavra liberada. Versículo de número 2 e 3. Gênesis 26, 2 e 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Ou seja, aqui você já observa no versículo de número 2 que Isaque estava na terra da obediência, que Isaque estava obedecendo. E é por isso que você vai ver, irmãos, que ele prosperou muito e ficou riquíssimo naquela terra, porque ele obedeceu o que Deus mandou. Deus disse: eu vou direcionar a terra e você permanece nela. Eu vou te dar a direção e você obedece. Ramante de Candarai. Versículo 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu
pai. Você vai observar aqui de maneira muito clara que Deus estava dizendo: permanece na terra, habita nela, que eu serei contigo. Quem estava com Isaac? Deus. Por que Isaac estava prosperando na terra dos filisteus? Era porque ele era um bom homem que estava ali semeando na terra por ele mesmo, pela força do seu próprio braço, um homem trabalhador, honesto. Não era somente isso, é claro que ele era também. Mas aqui eu quero enfatizar que era a bênção de Deus sobre a vida dele. Era porque Deus estava com ele. Porque a pessoa pode ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, mas se Deus não estiver com ela, meu irmão e minha irmã, não adianta nada. Aqui no caso de Isaac, ele estava enriquecendo porque Deus resolveu abençoar ele com força. Por quê? Porque ele foi obediente. Só que os filisteus não sabiam disso. Os filisteus estavam vendo o resultado e estavam invejando. Tem muita gente vendo os seus resultados e está invejando. Tem muita gente querendo parar o seu crescimento porque está achando que você cresceu demais. E candoramante o derrasto. Aí Deus está dizendo, eles não estão nem vendo, não tem nem noção do que eu estou prestes a fazer na sua vida. Estão achando que é um grande crescimento agora? Imagine quando eu fizer coisas maiores na tua vida como eu te prometi. Esse povo não tinha noção da promessa que Isaac carregava. Tem gente que olha para você por fora, para o seu exterior, mas não tem noção da promessa que você carrega. O dono da promessa é fiel para cumprir. Não é uma promessa que não vai acontecer, não. É a promessa que acontece. É a promessa de um Deus que tem palavra e cumpre a palavra que ele libera. A Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Ele começou a prosperar muito. Ele começou a ter uma grande colheita porque o Senhor o abençoava. Você está vendo como a Bíblia enfatiza a bênção do Senhor? Você está vendo como a Bíblia deixa bem claro que não era um mérito, uma graça do próprio Isaac, mas era do próprio Deus para com ele? O que você vai ter não é mérito seu, não. Não é a graça sua, não é a força do seu braço, não. É Deus quem quer te abençoar. Ei, candoramante o derrasto. É Deus quem quer abrir a porta na sua vida. Eu vejo muitas pessoas querendo entulhar seus poços, querendo parar o que Deus tem contigo. Aí Deus te encontra com essa palavra para te dizer: eu estou com você e não deixarei ninguém frustrar o meu plano. Não deixarei ninguém anular o meu projeto na tua vida. O Senhor abençoava a Isaac. E através dessa palavra, Deus diz para você: eu vou te abençoar. Alguém estava se levantando contra ti com inveja, querendo parar o projeto de Deus na sua vida, querendo até mesmo entulhar seus poços, fechar portas para você. Irmãos, porque tem gente invejosa que é terrível. Tem gente invejoso que ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras fechar as portas para os escolhidos do Senhor. Mas Deus está dizendo, não vão fechar. Deus está dizendo, eu te farei prosperar ainda mais. Eu te darei o maior crescimento. Quanto mais te perseguirem, guarde essa palavra na tábua do seu coração, mais Deus vai te prosperar. Mais Deus vai confundir a mente dos teus adversários. Eis que envergonhados, eis que frustrados, confusos, ficarão os teus inimigos, porque Deus é contigo. E ele resolveu mostrar que ele está com você. Isaac estava sozinho? Não estava. Isaac estava semeando pela sua própria força? Não estava. Isaac estava com o Senhor estava com Isaac. Acabou, irmãos. Quando você está com Deus, ninguém consegue te vencer. Quando Deus é contigo, ninguém consegue anular o plano dele na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare comigo aí agora, se você puder. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Quem, irmãos, quem tentará acusação contra os ungidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Deus está com você. Se alguém se levantar contra você, está se levantando contra o próprio Deus. O Senhor abençoava este homem, irmãos. Abençoou tanto que a Bíblia nos diz no versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Acabou, ele não somente enriqueceu, ele prosperou. Uma prosperidade que abrange todas as áreas. Deus começou a abençoar todas as áreas de Isaac. Deus está dizendo, estão te perseguindo, achando que você vai parar. Achando que você vai ficar envergonhado, achando que você vai desistir, mas o Senhor te encontra com esta palavra para te dizer que vai ficar envergonhado serão os teus inimigos, porque Deus, ele está contigo e ele vai te honrar. Deus está contigo e ele vai te abençoar. Deus é com você.
Tem homens e tem mulheres que estão me ouvindo neste exato momento. Que Deus vai honrar sua fé. Que Deus vai te prosperar. E vai ser abundantemente, e não é somente riqueza material, mas é uma prosperidade que abrange todas as áreas. Você vai ser abençoada na saúde, abençoado no ministério, abençoada no casamento, abençoado nas finanças. Deus vai abençoar abundantemente. Deus estava com Isaac. Qual era o segredo de Isaac? Era que Deus estava com ele. Porque quando Deus está conosco, irmãos, quem quiser fechar a porta, feche. Quem quiser entulhar poços, entulhe. Quando Deus está conosco, a bênção de Deus vem para a nossa vida. Quando Deus está conosco, Ele abre porta. Ele se responsabiliza por cada um de nós. Versículo 14. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É claro que quando o destaque chega, quando Deus começa a te abençoar abundantemente, quando Deus ele começa a te cercar com um grande crescimento, as pessoas elas vão te invejar, porque você começa a tomar um lugar de destaque. Você vai começar a se destacar, porque quando Deus abençoa, irmãos, Ele não deixa no anonimato. Quando Deus abençoa, Ele destaca. Quando Deus abençoa, Ele mostra que é um escolhido, que é uma escolhida. E é claro que tem gente que vai invejar. Porque nem todo mundo, irmãos, tem aquilo que Isaac teve. Nem todo mundo tem uma palavra, tem uma promessa de Deus, sabe? Nem todo mundo, Deus, Ele abençoa abundantemente como Ele abençoou Isaac, como Ele abençoou você e está abençoando. Então as pessoas, elas têm inveja. Elas, muitas vezes, irmãos, cobiçam aquilo que é resultado. Aquilo que Deus está nos entregando. O que causou inveja aqui não foi a obediência de Isaac. Não foi porque Isaac resolveu obedecer, resolveu renunciar à vontade dele para fazer a vontade de Deus, não. O que começou a causar inveja foram os resultados. Tem resultados que estão causando inveja. Tem pessoas que não estão suportando ver alguns resultados de Deus na sua vida. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo. Mesmo que pessoas se levantem contra, mesmo que pessoas não gostem do que Deus está fazendo na sua vida, Ele resolveu te abençoar. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Você vai observar que os inimigos já se levantaram contra e começaram a colocar terra nos poços que o pai de Isaac, que foi Abraão, tinha cavado, os servos dele tinham cavado ali. Tem gente que vai tentar fechar a porta. Lembra que eu falei? Quanto maior for o destaque que Deus vai entregar, mais inimigos vão se levantar contra você. Vão tentar fechar a porta, vão tentar entulhar seus poços, vão tentar sujar a tua imagem, mas o Senhor está dizendo, o que é meu, eu confirmo. O que é meu, eu testifico. Na verdade, o que é meu, eu protejo. E eu estou te protegendo, diz o Senhor. Os teus inimigos ficarão frustrados, porque Deus está contigo. Isaac, ele se tornou tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia vai nos deixar bem claro que ele se tornou mais poderoso do que o próprio rei daquele lugar. O próprio rei disse, versículo 16, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. O próprio rei vai dizer o quê? Que Isaac era mais poderoso do que eles, inclusive do que o próprio rei. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que não suporta porque Deus, Ele está fazendo coisas grandes na sua vida. Você pode não ter o nome de rei, mas você tem a honra de um rei. Isaac não tinha uma coroa, mas Isaac tinha uma honra de rei, uma bênção de rei. E isso começou a incomodar. Aí você olha muitas vezes e diz assim, fulano tem mais do que eu, ciclana tem mais do que eu, por que me inveja? Por que se levanta contra mim? Você pode não ter aquilo que é físico, aquilo que é material, mas você tem a honra de um rei, você tem a promessa, você tem uma palavra, na verdade, você tem um Deus que é todo poderoso, que está contigo. E nós, irmãos, termos um Deus como nosso Deus na nossa vida é um privilégio. Nós temos que ser o que? Mais gratos. Deus estava com Isaac. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus não abandonou. Deus estava com ele onde ele estivesse. Porque ele estava ali no lugar de obediência. Quando você obedece, Deus está contigo. E podem até tentar te parar. Podem até se levantar contra. A oposição pode ser forte. Talvez você tenha passado por um tempo de oposição muito grande. E você não tem entendido essa guerra. Você diz, Deus, que guerra é essa? Porque é uma guerra.
É uma batalha, a oposição tem sido grande. Pessoas têm unido forças para tentar me parar. O inimigo tem usado muita gente para tentar fazer eu desistir, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Esta palavra é uma confirmação dos céus. Porque Deus está com homens, Deus está com mulheres que estão me ouvindo agora. E Ele está dizendo: nenhuma inveja vai parar o que eu tenho contigo. Ninguém vai conseguir anular a minha palavra. Ai, irmã, mas estão se levantando contra mim. Deixa se levantar. Deus está com você e Ele mostra cada dia, mostrará muito mais que Ele é na tua vida. Declare comigo: o meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. Você nunca pode esquecer que você e Deus sempre é maioria. Isaac tinha um Deus poderoso que estava com ele. Estavam entulhando os poços dele? Estavam. Mas Deus estava preparando mais vitórias para ele. Tem pessoas que não têm noção. Elas tentam fechar portas para você e Deus está dizendo: portas maiores eu estou abrindo, diz o Senhor dos Exércitos, que ninguém fechará. Na terra dos filisteus, a porta estava fechando, tinha outros lugares para Deus abençoar a Isaac. Deus está dizendo: não se entristeça com lugares, com pessoas que estão fechando portas para você. Mas agradeça, porque Deus tem cuidado de você. E Ele diz para você, através dessa palavra: eu abro portas em novos caminhos. Eu te abençoo em outros lugares, porque eu sou Deus que te escolhi. E sei muito bem da tua obediência. Tem gente que só está vendo o seu resultado, mas Deus sabe do seu processo. E é por isso que Ele resolveu te abençoar. Deus vê aquilo que os homens não veem. Os homens só veem o resultado, os homens só veem os holofotes, os homens só veem a prosperidade, a riqueza, as bênçãos. Mas Deus, Ele conhece o anonimato, o seu oculto, o profundo e o escondido que o ser humano não conhece. E é por isso que Deus resolveu te abençoar, como Ele abençoou a Isaac. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu zelo, obrigada porque o Senhor está repreendendo toda a inveja. Todos aqueles que estavam se colocando no caminho do teu filho, no caminho da tua filha, querendo entulhar os poços, Pai. O Senhor está removendo da história dele. O Senhor está removendo da história dela. Deus, o Senhor não deixou os filisteus destruírem o teu propósito com Isaac. Eu creio que nenhum invejoso, nenhuma invejosa vai destruir o teu propósito conosco. Eu creio que o Senhor nos esconde, nos protege, nos guarda. O Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, meu Deus, quem será contra nós? Ninguém consegue ter êxito, Rabaia Candarasto, contra a nossa vida, porque o Senhor está conosco de maneira especial. Eu creio nisso. Da mesma forma que o Senhor abençoou Isaac e confirmou que o Senhor estava com ele, eu creio que o Senhor está abençoando o teu filho, abençoando a tua filha e mostrando que o Senhor está com ele, está com ela e que eles são planos dos céus e não dos homens. Deus, assim como o Senhor abençoou e protegeu Isaac na terra dos filisteus, eu creio que o Senhor está abençoando e protegendo o teu filho e a tua filha, e que todo mal vai cair por terra, toda inveja, toda obra contrária, Pai, e o teu nome será glorificado, porque ninguém amaldiçoa quem o Senhor resolveu abençoar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede
e o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que não é para você desistir. Tem muita gente te cercando com inveja, querendo parar a grandeza daquilo que Deus determinou para a tua vida, mas Deus está dizendo, quando eu determino algo grande, acontece. Nenhuma inveja consegue anular a grandeza das promessas que eu te fiz. Diz o Senhor, eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos, e eu te protejo contra toda inveja. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.